Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos. Acredito que temos alguns alunos aqui pela primeira vez. Então, eu quero saudar cada um de vocês que estão participando pela primeira vez e os nossos membros, né, que já estão assistindo as nossas aulas já pela segunda, terceira, ou que acompanha desde a primeira. Sejam também muito bem-vindos. E eu quero trazer mais uma aula, né, falando sobre cassação de PPD. Então, essa não é a primeira, nem a segunda, nem vai ser a última aula. Em todas as minhas aulas, vocês podem analisar que tem uma construção, né, lógica, em que uma aborda uma situação e a outra já vai abordando outra e de forma sucessiva, cronológica e de forma a construir, tá, o entendimento, consolidar o entendimento de vocês. É importante frisar que eu tenho alguns alunos aqui que não são advogados, certo? Não são profissionais da área do direito, e eu tento tornar a prática muito suave, muito prática, muito perceptível para qualquer profissional. Então, nós temos despachantes, nós temos instrutores, nós temos vários profissionais aqui da área de trânsito e que estão desenvolvendo, estão aprendendo bastante com as nossas aulas e o nosso e-book. Então é importante eu mostrar aqui também para a nossa turma em geral como é que é construído, né, essa defesa e como é construído esse raciocínio lógico. Então nós temos aqui hoje uma jurisprudência, eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu trago aqui uma jurisprudência bem diferente da que nós abordamos na aula passada. Acho que quem lembra aí é uma situação em que o pai, né, tem uma motocicleta em nome da filha, e aí ele levou uma infração e a filha, por ser permissionária, perdeu a carteira. E aí, durante toda a narrativa, ficou demonstrado, inclusive, que ela não era permissionária da categoria A, compatível com o veículo. A categoria dela era B, totalmente compatível. Então, a aula está à disposição de vocês. Quem não assistiu, não perca tempo e assista todas as aulas. Então, eu vou mostrar aqui a vocês, né, mais uma aula de como você ganhar muito dinheiro com isso. E cada tese dessa realmente mostra com clareza que você pode cobrar em cada procedimento desse aí R$ 3.000 que o cliente paga tranquilamente. Então, não é a primeira aula que eu estou trazendo, essa já é, acho que, a quarta da nossa edição. Então, vou trazer aqui uma infração do artigo 230, inciso 11, que ela fala sobre descarga livre, tá? Quando a motocicleta, né, o veículo, com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Então, a nossa ementa, ela versa sobre uma ação declaratória, né, de nulidade de ato administrativo, apreensão do veículo, a imputação por conduzir veículo com descarga livre, lá previsto no artigo 230, inciso 11 do Código de Trânsito Brasileiro, e o auto de infração e multa, a possibilidade de nulidade, ausência de concessão de carteira nacional de habilitação, ilegalidade do ato administrativo, sentença mantida. Então, vou explicar aqui esse finalzinho aqui, sentença mantida, por quê? Aqui está dizendo sentença mantida, porque a desembargadora, certo? O desembargador aqui relatou, né? Desembargador Gilson, ele negou o recurso do Detran de Minas Gerais. Ou seja, o autor, cadê aqui o nome dele aqui? Eu destaquei aqui, Neylon, né? Neylon, ele recorreu, ele entrou com a ação e postulou aí a anulação do auto de infração e a concessão da sua carteira por conta dessa infração. E o juiz de primeiro grau, o juiz Acó, ele concedeu a carteira dele. E aí, o tribunal, quando recebeu o recurso do Detran, ele desceu o cacete aqui, ele deixou bem claro aqui, né, que o ato era ilegal e manteve a sentença de piso. Então aqui
o que é que o desembargador aqui, ele falou aqui, voltou a falar sobre o artigo 148, parágrafo 3º, que esse artigo aqui, ele versa, né, sobre a confecção da carteira definitiva. Então, só vai ser conferida a carteira definitiva no término de um ano, desde que né, habilitado ele não cometa nenhuma infração grave ou gravíssima ou reincidente em infração média. Qual o grande pulo do gato aqui, que a gente sempre traz? O entendimento do STJ. Qual o entendimento do STJ? O que é que o STJ tem dito a gente aqui? Ele tem dito o seguinte, que a mera infração de natureza administrativa não constitui motivo suficiente para a negativa da emissão da CNH definitiva. Então, esse tem sido o entendimento que a gente tem abordado aqui no STJ. E aí os tribunais têm seguido esse entendimento. Aqui o que o desembargador ele disse aqui é a irregularidade, certo? Ele falou outra coisa aqui na decisão dele, que a irregularidade deve ser descrita, tá, no auto de infração. Então, ele quer que o agente ele descreva também a conduta de forma mínima ali no auto de infração. Então, ele diz o seguinte, que a irregularidade também existe porque deve ser descrita, mesmo que de maneira sucinta, né, propiciando ao infrator o devido direito de defesa. Ou seja, não basta apenas ele colocar lá, ou a gente colocar lá, tipificar no artigo 230, né, bota lá o código do artigo e bota o artigo. Não, ele tem que colocar no campo da observação elementos mínimos que ele viu. Descarga adulterada, sim. Que adulteração? Foi o quê? Ele modificou, a descarga não era original, ele colocou uma descarga que não era chancelada, né? Autorizada pelo Inmetro, não passou pelos testes, aquelas descargas que são vendidas por aí, que fazem um ronco diferente. Ele não colocou nenhuma descrição sobre a descarga. Ele só colocou lá que estava adulterada. Pronto. Então, se ele colocou de forma genérica, você também pode se basear nessa fundamentação aqui, que inclusive o desembargador ele pontuou. Porém, o mais importante nessa fundamentação, porque muitos não acatam isso, muitos jogadores não acatam. Aqui foi um caso específico desse jogador aqui que acatou, mas o mais importante é você se basear pelo entendimento da STJ. E o que é que o STJ está dizendo aqui embaixo? Que é mera infração de natureza administrativa. Ou seja, ele já traz aqui uma novidade nessa jurisprudência, diferente das outras. Porque as outras jurisprudências que eu abordei, ele falava sobre a segurança da via, que não coloca em risco, né, a segurança da via. E aí ele já traz aqui um novo caso, que é de uma infração meramente administrativa. Ou seja, uma infração que não tem a ver com a condução. Ou seja, ele não estava colocando em risco, né, a vida das outras pessoas, era só uma mera infração administrativa, como também tem infração administrativa de não estar licenciado o veículo, né, e tantas outras. Então, qual é a infração que não é administrativa? O que é que a gente pode extrair daqui? O que é que o STJ quer dizer com a infração administrativa? O que é uma infração administrativa? Qual a diferença de uma infração administrativa e uma infração realmente que merece ser penalizada, né? Como não administrativa? Então, a gente viu uma jurisprudência falando de infração administrativa quando a pessoa não fez o registro no prazo legal de 30 dias. Deixar de registrar o veículo no prazo de 30 dias é uma infração administrativa, chamada de infração de balcão, né? Que a pessoa deixa de comparecer ao Detran para registrar o veículo. E isso foi uma das decisões que a gente abordou. E aí, agora a gente está trazendo uma infração onde ele é autuado por ter uma descarga supostamente adulterada.
e o julgador ele disse que não tem elementos suficientes, mas configura também a infração como uma infração administrativa. Ou seja, mesmo que essa infração não fosse anulada, ela não teria o condão da penalidade impossibilitar, ou seja, obstar a expedição da CNH definitiva. Certo, professor, mas me dê a dica, me dê o pulo do gato. Realmente, como é que eu vou identificar que a infração é de natureza administrativa? Vejam bem, eu posso trazer aqui outras situações de natureza administrativa, ou seja, ela não está envolvida diretamente com a condução do veículo e colocar em condição de risco a sociedade. Muito diferente de uma infração que eu vou dar aqui um exemplo, você vai perceber. Por exemplo, quando você avança o sinal vermelho, uma infração gravíssima, está lá, infração gravíssima, avançar o sinal vermelho. Você poderia ter causado um acidente, causado mortes, enfim. Então, é uma infração que coloca em risco as pessoas que estão ali envolvidas no trânsito. Então, diferentemente de uma infração como essa, do 230, inciso 11, como também várias outras infrações. Eu poderia chegar aqui e falar de forma genérica, todas as infrações do 230 são administrativas. Olha, não vou dizer por quê. Pode ter uma outra infração que pode configurar um risco, sim. Mas é onde você vai fazer a interpretação desses incisos do artigo 230 e você fazer o recurso do seu cliente. Então, eu estou mostrando aí várias formas aí de você ganhar dinheiro. Então, você pode estar aí pegando aí um cliente, 2, 3, 4, 5, 10 por semana, só com essa dica que eu estou dando. Calcula aí, a R$ 3.000 aí cada recurso desse. Então, é realmente é muito prático você pegar e fazer uma análise dessa e ver a questão da hermenêutica, da interpretação e conseguir configurar aqui uma infração de natureza administrativa. É isso aí. Então, vamos continuar aqui. Neilon, né? Neilon César, né? O César aqui, ele se deu bem aqui. O juiz decretou a nulidade do auto de infração, tá? Ele extraiu, né, dos autos que o César, né, Neilon César Ferreira Pedrosa, ele pretendia, em síntese, a anulação do auto de infração e da penalidade. Então, ele não queria só, né, anular a penalidade, ou seja, ele não queria só tirar a penalidade que estava obstando a expedição da CNH. Ele queria também a anulação do auto de infração. E ele conseguiu os dois. Por quê? Então, na espécie, cinge a controvérsia principal pelo fato da negativa de expedir para o autor a carteira nacional de habilitação. Então, a controvérsia principal era essa. O que ele queria mesmo anular o ato administrativo era para conseguir habilitação. Então, o advogado ele foi muito bom. Ele disse: olha, eu vou sair atirando aqui para todos os lados. Vou tentar derrubar o auto de infração e vou tentar também derrubar a penalidade. E aí, algumas pessoas diziam que isso era indivisível, mas várias jurisprudências da STJ já disse que é divisível, tanto a questão da penalidade como a questão da multa. Mas o advogado foi muito inteligente, ele tentou atirar para todos os lados, fez várias teses sucessivas para conseguir realmente anular tanto a multa, para ele não pagar a multa, como também receber a carteira dele. E o advogado conseguiu. Então, ficou constatado que durante a abordagem do veículo, né, o boletim de ocorrência diz que durante a abordagem do veículo foi verificado que o veículo motocicleta se encontrava com escapamento adulterado. Isso aí foi o que estava no boletim de ocorrência. No entanto, César, né, o autor, ele levou uma testemunha, onde foi uma testemunha que viu o que aconteceu durante a abordagem na rua. E aí a testemunha, ela disse que já teve moto e que a descarga dele era igual à descarga original. Então, isso reforçou a flexibilização, né, da presunção de veracidade do agente, que não é absoluta, eu já disse em aulas anteriores isso. Por isso que eu sempre repito, assista às aulas anteriores.
Então, conseguiu flexibilizar, e aí, mais adiante, ele diz de forma completamente destituída da razoabilidade a conduta do apelante nas sanções aplicadas ao requerente, que nada tem a ver com a segurança do trânsito. Pronto. Foi o que o juiz reforçou aí na decisão dele. Observo que não há comprovante de recebimento de notificação, informando que não será concedida a carteira nacional de habilitação ao autor. Isso aqui é outro ponto que a gente já falou em aulas também, e eu destaquei. Por que eu destaquei isso aqui? Porque eu falei aqui em aulas anteriores o seguinte, que muitas pessoas tiram habilitação, não recebem notificação alguma da cassação, continuam dirigindo e, por um acaso, conseguiu expedir a carta, né, carteira definitiva, e depois de 4 anos, completados 5 anos no total, dirigindo, ele vai lá e descobre que a carteira dele, na verdade, já tinha sido cassada há muito tempo, há muitos anos. Ele leva um susto, e aí ele tem condições de reaver essa carteira? Tem. Um dos fundamentos está aí, a ausência de notificação, comprova a boa-fé do cidadão, e isso também existe outras súmulas e outras jurisprudências de tribunais superiores falando sobre isso, que isso é algo que eu vou tratar de forma minuciosa em outra aula, em outro encontro, tá bom? Então, tá aí, ó, a testemunha que eu falei a vocês, o Paulo César, que foi lá testemunhar no processo dele. O Paulo César chegou lá e disse: Não, Excelência, não foi bem assim, não. O que eu vi é que a descarga realmente aparentava ser original. Ele disse: Olha, falou que a motocicleta estava fazendo barulho, isso aí ele sustentando, e sabe que as peças da motocicleta eram originais, porque já possuía motocicleta. Então aí foi o que a testemunha aduziu, deu destaque aí, Paulo César, ou Paulo Sérgio Rogério, e ele diz o seguinte, que realmente, né, prenderam a motocicleta foi lixada, foi arrastada, né, foi levada, que não prenderam a CNH do requerente e que falaram que a moto estava fazendo muito barulho. Foi o que ele relatou que os guardas alegaram isso. Fazia muito barulho, sustentando que sabe que as peças da motocicleta eram originais. Então ele aí derrubou a presunção, tá, de veracidade conferida aos agentes públicos. Então olha como é importante você pegar aí as testemunhas, trazer para o processo, né? Então ele destacou também o entendimento da STJ. Vou trazer aqui o entendimento da STJ, tá aqui aí. Olha que entendimento top. Expedição, possibilidade, ou seja, possibilidade de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva a motorista que comete infração do artigo 230, inciso 5. Olha, pesquise aí para você ver que infração é essa. Então, é outra infração do rol do 230. Então, eu já estou trazendo aí para vocês a dica. Vocês não vão ficar ricos se não quiserem. Porque aí, deixa eu ver aqui, quantas pessoas tem na sala? Vocês não vão enriquecer se vocês não quiserem. Aí. Nós temos 18 pessoas. Então, meu irmão, foque nessas dicas que eu estou dando e vá ganhar dinheiro. Ah, professor, eu não sei como inserir. Assista a minha mentoria, que eu vou mostrar o mapa para você conseguir esse nicho, esse cliente, o mapa de colocar o dinheiro no bolso. Eu vou entregar a vocês. Escreva. Então tá aí. Mais uma tese aí, 230, inciso 5. Quantos clientes vocês estão deixando de pegar? Diga aí, vários. Então, o STJ entende ser possível a expedição de carteira nacional de habilitação definitiva ao motorista que cometa infração administrativa. Então tá aí. A solução aí dos clientes de vocês, estou entregando aí o ouro, tá? Ouro maciço aí, que late alto. Então, bora lá. Outra jurisprudência aqui foi do Tribunal de Justiça, tá? Desembargadora Hilda Teixeira, de 2018, ela também falou sobre outro caso, mas vou trazer para vocês também. Mais um caso para vocês ganharem dinheiro aí. É prática de infração durante o prazo da primeira habilitação.
negativa de emissão da Carteira Nacional de Habilitação, infração de meramente administrativa, expedição possibilidade. Pronto, ainda não é essa jurisprudência que eu quero falar, é essa aqui, aí. Essa jurisprudência aqui que eu quero falar para vocês. Aí é mandado de segurança, registro extemporâneo de transferência de veículo. Infração grave, detentor de permissão para dirigir. Fato que não interfere na segurança do trânsito e da coletividade. Ou seja, ele não era nem mais o proprietário, ele vendeu o veículo e a pessoa que comprou, que cometeu a infração, ele perdeu. Por quê? Não fez a comunicação de venda e porque o cara demorou a transferir, ficou rodando, circulando com o carro em nome, né, lá do terceiro lá do Boafé. E aí também esse entendimento do STJ. O STJ já tem vários julgados sobre isso. Até um tempo desse não tinha um julgado a favor do Detran. E aí parece que no meio de 10 mil julgados apareceu um. E mesmo assim já foi massacrado, já esse julgado aí já foi superado. Então tá aí. Essa é a jurisprudência. Foi negado o provimento ao recurso do Detran. Foi mantida a carteira, foi mantida a sentença. E tá aí, mais um caso resolvido, tá? E mais aí, vários milhões aí para vocês ganharem aí em breve. Só depende de vocês. Eu apelidei minhas aulas de chuvas de teses e elas são realmente matadoras de infrações de atos administrativos. E tá aí uma jurisprudência muito importante, tá? Que vocês podem estar aí resolvendo aí mais um problema dos seus clientes, que vocês podem estar conseguindo aí derrubar a penalidade de cassação de permissão para dirigir por uma infração como a 230, inciso 11 e tantas outras. Então, eu agradeço, né, a participação de todos vocês, né, e a gente vai continuar, né, com, com vocês aí, né, para tirar as dúvidas e o que ocorrer.